A gente volta a respirar um pouco e conversar sobre os assuntos de São Paulo, essa disputa, esse olhar para as eleições. O governador em exercício de São Paulo, Felício Ramute, voltou a fazer várias críticas contra a legenda ligada ao governo federal, a legenda do presidente Lula. Vamos ouvir com a Beatriz Manfredini o que você nos conta sobre essa nova declaração do governador em exercício, que de fato ele disse e aparentemente foi muito duro no seu recado. Não, Bia? Ótima tarde a você. Bruno, ele voltou a dizer aquilo que a gente trouxe ontem que Felício Ramute tinha declarado. Voltou a reafirmar que o PT, o Partido dos Trabalhadores, segundo ele, é um partido narcoafetivo. Boa tarde para você também, para a Márcia, para todo mundo que nos acompanha aqui em tempo real. Por que Felício Ramute fez essa nova afirmação hoje? Porque o Partido dos Trabalhadores resolveu entrar com uma ação na Justiça aqui de São Paulo por danos morais, justamente por conta da fala de segunda-feira. Parece uma novela, né? Com vários capítulos, mas eu vou explicar. Ontem, segunda-feira, a gente contou aqui, então, em tempo real, que durante um evento, a primeira agenda pública do ano, Felício Ramute chamou o Partido dos Trabalhadores de narcoafetivo. Aí, agora de manhã, o Partido dos Trabalhadores decidiu, então, entrar com essa ação na Justiça por danos morais, ação essa a que Felício Ramute respondeu mais uma vez. Eu vou começar falando um pouco para vocês dessa ação do Partido dos Trabalhadores, que é uma ação justamente por danos morais e vinculada, de acordo com o PT, a evitar a disseminação de fake news. O Partido dos Trabalhadores disse o seguinte, que essa é uma tentativa de Felício Ramute deliberada de manipulação da opinião pública por meio de notícias falsas. O secretário nacional de comunicação do PT, que é o Éden Valadares, assina essa nota que foi divulgada pela sigla, dizendo o seguinte, que a postura do governador, ela ajuda com que mentiras, fake news e tentativas de manipulação da opinião pública, que já são expedientes da direita brasileira, que eles tentam normalizar, são inaceitáveis. E aí, então, o partido explica nessa nota que entra com essa ação agora na Justiça por danos morais. Eles dizem que essa postura de Felício Ramute foi adotada e deixada levar pelo desespero de uma iminente derrota eleitoral e que Felício Ramute ainda mente descaradamente e agora, então, segundo a nota, ele vai precisar responder ao crime cometido. Esse é o posicionamento, então, do Partido dos Trabalhadores e essa ação foi protocolada na Justiça nesta terça-feira. Logo depois disso, quando veio à tona, então, que a sigla, que o partido do presidente Lula entraria na Justiça contra Felício Ramute, o governador em exercício de São Paulo voltou, então, a se posicionar e disse que reafirma esse posicionamento, falou mais uma vez, então, que o PT é um partido narcoafetivo. Na nota enviada por Felício Ramute, ele disse que o PT é um partido que vota em peso contra o PL antifacção, que promove e defende a saidinha de presos, que tem sua principal liderança, ele não cita, mas está falando do presidente Lula, afirmando que traficante é vítima de usuário e também um partido que acessa livremente locais do Brasil que nem a polícia tem acesso, entre outras críticas aqui feitas por Felício Ramute. E ele encerra, então, dizendo que, com tudo isso, o PT é, sim, um partido narcoafetivo e que a frase dele foi usada em um sentido político e retórico para criticar uma postura pública do PT de tolerância e relativização diante do crime organizado. Então, Felício Ramute manteve ali essa narrativa, lembrando que ele está comandando aqui o estado de São Paulo, está à frente do Palácio dos Bandeirantes até o próximo dia 11. Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, saiu de férias no Natal, está nos Estados Unidos e retoma as atividades em São Paulo no dia 12. Todo esse contexto de chamar o PT de narcoafetivo e depois, então, o Partido dos Trabalhadores respondendo com essa ação na Justiça tem a ver também com a crise na Venezuela. A primeira vez que Felício Ramute se pronunciou sobre esse assunto e chamou o partido, então, por essa palavra, desse nome, foi justamente respondendo a jornalistas sobre a situação no país e fazendo ali uma comparação, então, Venezuela-Brasil. Bruno e Márcia. É um discurso claramente quase de campanha eleitoral. Ricardo Nunes também ao lado ali do governador em exercício, uma frase muito forte que vai ter repercussões, consequências na justiça inclusive, mas é o que nós vamos ver nos próximos dias, essas ações e também reações. E contando sempre com você para nos ajudar a entender aí o que está
sendo articulado nos corredores em São Paulo para essa eleição de 2026. Já conversaremos mais, 2h45. Quero ouvir a Deise Ciocari também. A gente vê que o governador, ele relembra ali vários discursos do presidente Lula e faz ali um enfrentamento muito duro, assim como o governador, o titular, de fato, do governo de São Paulo. O que conseguimos ter de um raio-x, de uma análise mais aprofundada sobre essas declarações? É querendo um espaço no cenário nacional? É um discurso ideológico ou é algo do sentimento, do coração, realmente, que Ramute está falando ali, hein, Deise? Bruno, o Ramute, ele acertou num ponto incômodo para o PT. Porque o partido construiu ao longo dos anos, quando a gente para observar e olhar um pouquinho para trás, uma relação discursiva muito ambígua com temas como crime organizado, fronteiras, regimes autoritários. Então, o PT ele sempre relativizou, ele sempre contextualizou ou terceirizou a responsabilidade. Talvez você se lembre que na campanha presidencial de 2010, o então candidato à vice-presidência da República, o Índio da Costa, chegou a falar numa live que o PT era financiado pelas Farc. Isso gerou um problemaço na campanha, enfim, uma discussão em torno dessa relação ambígua mesmo do PT com essas situações que ele evita nomear, talvez a palavra seja essa. Então isso cobra um preço, principalmente num ano eleitoral, porque quando você evita nomear o problema com clareza, o adversário faz isso por você, ainda que de uma maneira um pouco grosseira. Não é que o PT seja narcoafetivo, o PT não é narcoafetivo, mas ele também nunca foi exatamente um partido rigoroso quando o assunto é ordem, é um Estado forte ou ainda o enfrentamento direto do crime. E aí, em política, quando você deixa esse espaço vazio, quando você não nomeia exatamente o que você quer, o adversário vai lá e faz isso por você. Obrigada, Deise Ciocari. A gente volta com você já. Agora vamos ver as mensagens que estão chegando para a gente na JP nas redes, a nossa tela com a sua opinião aqui no tempo real. A gente perguntou se você acreditou que essa ação dos Estados Unidos contra a Venezuela, ela é mais econômica ou política ou ideológica. O Carlos mandou essa mensagem no nosso WhatsApp: ninguém invade um país se não tiver um interesse real. E esse interesse é o petróleo, sem dúvida alguma. Obrigada, Carlos, pela sua opinião. Próxima mensagem, por favor, é do Leandro Cavalcante. Oi, Márcia, feliz ano novo. Obrigada para você também, Leandro. Para mim, os Estados Unidos, o interesse deles é puramente econômico. Eles estão de olho no petróleo da Venezuela e o tráfico foi apenas uma desculpa para invadir o país. É isso aí, obrigada, Leandro, pela sua opinião também. A próxima mensagem que chega é do César Castro, que sempre está com a gente aqui. César, na minha visão, o interesse dos Estados Unidos na Venezuela é econômico. Donald Trump quer se apoderar do petróleo. Então, essa captura e a prisão de Maduro são apenas para tirar a atenção da verdadeira intenção do presidente norte-americano. Continuem mandando mensagens. Obrigada, César, pela sua participação. Manda mensagem no 11 9 1325 8055, o nosso WhatsApp, o nosso canal direto com você.